Boa noite, meus irmãos. Aqui estamos felizes de podermos ter essa oportunidade de fazermos uma singela reflexão acerca desse tema que para nós é sempre um desafio de compreendermos com os nossos corações. Muitas das vezes, as nossas mentes habituadas ao intelecto, às leituras, às escolas da Terra, já estão bem trabalhadas e conseguem assimilar, nossas mentes conseguem assimilar o conteúdo do Evangelho segundo o Espiritismo relativo ao bem e o mal sofrer, que está no capítulo 5, versículo 18, cujo tema central é bem-aventurados os aflitos. Mas há uma sutil diferença entre o compreender pela parte intelectual e o sentir. A questão é, eu tive um professor de latim que ele falava assim pra gente: a coisa só passa a ser verdade, seja lá o que for, ela só passa a ser verdade para nós quando nós a sentimos. E é um fato. Por mais que nós entendamos a nível intelectual, fazendo o caminho da lógica intelectual, muitas das vezes nós ainda não conseguimos assimilar, que é algo além do compreender intelectual, com os nossos corações. Então nós encontramos muitas dificuldades para quando nós somos visitados, por exemplo, que é o tema de hoje, pela dor, que sempre nos visita, de várias formas. Tem uma senhora, mãe de uma criança, e ela nos conta uma experiência muito dura, mas ela saiu dessa experiência junto a seu filho como uma vencedora da vida. Ela conta, o filho dela de 5 anos estava junto a ela na piscina de sua casa. Eu não sei se foi no Rio ou em São Paulo. Uma dessas duas, acredito eu, né? Mas o que nos importa é que ele chegou para ela, pequeno ainda, e falou: mamãe, eu estou com sede, faça um suco para mim. Eu estou contando essa história com o sabor, com o meu colorido, com aquilo que eu lembro, porque são muitos detalhes. Eu estou apenas buscando aqui ilustrar o tema. Então ela disse para ele: claro, meu filho, fique aqui sentadinho, que eu vou lá, daqui a pouquinho eu estou aqui com seu suco. E ela fez isso. Ela foi na cozinha, fez lá o suco, parece que foi um suco de manga, se não me engano, e correu para entregar. Quando olhou para a piscina, cadê a criança? A criança não estava mais ali onde ele deveria estar. Ela então, ela começou a ficar naquele estado natural de uma mãe ou de um pai que passa por uma situação dessa, e quando viu o chinelinho dele boiando na piscina. E ela correu, tudo isso nós podemos imaginar que isso aconteceu em segundos, né? Uma coisa muito rápida. Nós estamos contando, parece que foi, mas não, tudo isso muito rápido, muito corrido. E ela então, quando chegou à piscina, ela olhou e ele estava lá no fundo, deitado no fundo. Ela se jogou imediatamente, o segurou e levou com muita dificuldade, porque ela nem sequer se preparou, não sorveu ar suficiente, mas ela, com muita luta e com muita vontade de ajudar o seu filho, ela foi, levou para cima, colocou na borda da piscina, saiu e gritou, e aí algumas pessoas que estavam em casa correram e começaram a fazer aqueles procedimentos que mais ou menos sabemos quais, para que a criança pudesse expelir a água que ela absorveu. É só que houve aquela reação orgânica do seu maxilar, travou, né? Travou, e eles não conseguiam abrir. Para que pudesse fazer
natural, expulsão da água absorvida. E aí, quando ela viu aquela cena, a barriguinha dele estufada, aquela situação toda, ela se ajoelhou. Ela não é espírita, só para a gente entender, mas é uma mãe de muita fé. Ela se ajoelhou e orou a Deus, pediu a Deus, agradecendo a Deus pelo tempo vivido com seu filho, 5 anos. E falou: Senhor, ele é seu filho, antes dele vir para mim, porque o Senhor confiou em mim, mas ele é seu filho, e eu peço que seja feita a sua vontade, que seja feito o melhor para ele e para nós, para mim. Em especial, Senhor, o meu coração pede para que ele se salve, caso assim o Senhor conceda. E ela então fez aquela prece sentida, cheia de fervor. Enquanto isso, as pessoas ligando para a ambulância, pedindo socorro, todo mundo correndo para poder ajudar a criança. E ela confiante, orando, ela escuta a ambulância chegar. Chegou rápido. E aí veio aqueles senhores, né, não sei se são paramédicos, seguraram a criança e falou para ela: venha junto. E aquilo tudo muito rápido, colocaram ele ali, ele já quietinho, os olhos abertos, ela contou detalhes, os olhos abertos, assim, estatelados, e ela ali, ela o tempo todo orando, o tempo todo orando. E então, em dado momento, ele começou a abrir a boca, ele já estava quase morto, o corpo dele. Ele começou a abrir a boca e o enfermeiro, a pessoa que estava, eu acho que não sei se é enfermeiro ou paramédico, não importa, ele olhou e falou: olha, ele está vivo. Mas ele estava muito ainda envolvido por aquele trauma. Chegou no hospital, correu, e aí os médicos socorristas logo levaram para o ambiente certo, né? E ela em prece o tempo todo e confiante em Deus. Veja bem, essa confiança que nós aqui estamos nos referindo, não é a confiança de que o filho irá sobreviver. É a confiança em aceitar a vontade de Deus, porque sabe que Deus é soberano e que Deus sabe o que é melhor para todos nós. Então, a confiança que ela se referiu é a confiança dela na vontade soberana de Deus. Ela aceitaria o que fosse que viesse. E o que viesse, né, melhor dizendo. Então, daqui a pouco, o médico chega e fala assim: mãe, nós vamos fazer alguns exames, porque ele está começando a voltar, mas nós não sabemos os danos causados pelo tempo de não ter podido respirar. Pode ter causado alguns danos cerebrais. Vamos fazer exames. Aí ela falou, e ela sempre impressa, ela falou que ele falava, ela entendia tudo, mas ela o tempo todo com fio luminoso voltado para as esferas altas, buscando a Deus. Então, ela ficou em prece, aí ele falou assim: vamos ver o que aconteceu, quais lesões. Aí ela perguntou a ele assim: doutor, o senhor acha que meu filho tem como voltar para casa? Ele falou: eu não sei, vamos aguardar os resultados. Muito bem. E o menino daqui a pouco abriu os olhos e começou a interagir. Aí ele veio para o quarto lá do hospital onde a mãe estava, e ele virou para a mãe e falou assim: mãe, puxa, como você demorou a trazer o suco. Ela olhou para ele e falou: meu filho, você lembra? Lembro, que é um sinal, né? Aí ele falou assim: mas mãe, enquanto você não trouxe o suco, eu tive num lugar lindo.
era um gramado tão lindo. E ele começou a descrever um ambiente muito bonito, como um parque. Imaginemos um parque com gramados, com jardins. E ele começou a falar. E então apareceu um homem. Mas eu não consegui ver o rosto dele porque ele parecia um sol. O rosto dele eu não consegui enxergar. E ele me deu a mão e falou para mim para nós caminharmos por aquele ambiente, aquele gramado. Isso ele falando com o seu vocabulário, claro. E ela então falou: meu filho, mas quem era esse homem? Aí ele respondeu, ele falou que ele era Jesus. Aí ela ficou: Jesus? Ele me disse o nome dele, Jesus. Mas eu não consegui ver o rosto dele, mãe. Era tanta luz, eu não conseguia ver. Mas ele conversou comigo, falou que eu ia voltar para casa e que tudo ia continuar normalmente. Ela olhou para ele, falou: meu filho. Aí ela ficou emocionada. Aí o médico entra, né? Tinha feito lá os exames necessários. Aí falou para ela assim: olha, eu vou falar para a senhora que eu não sei explicar o que aconteceu. Eu não tenho explicação dentro da medicina para te contar o que aconteceu. Não tem explicação. O que eu posso te dizer é que seu filho está bem. Todos os procedimentos foram feitos para que ele, claro, ficasse bem. Mas ele pode voltar para casa. Eu não tenho mais nada a fazer com ele aqui. Ele está bem. Aí ela olhou para ele e respondeu: seu doutor, foi Deus que cuidou do meu filho. E o médico então falou para ela: são coisas que a medicina não explica. Falou para ela. E ela então, chorando, quando ela deu essa entrevista, foi uma entrevista que ela deu e eu assisti, e ela, enquanto ela dava essa entrevista, nesse momento, ela se emocionou e ela soluçava devido à carga emotiva que ela sentiu, que ela relembrou de tudo. Então, meus irmãos, tudo isso aqui está sendo dito, é claro que é para preparar o nosso coração e para nós entendermos que há duas formas de sofrer. Quando Jesus falou para nós, no Monte das Oliveiras, sobre bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, segundo Emmanuel, que é o benfeitor de Francisco Cândido Xavier, ele diz aqui que não são todos os sofredores que serão consolados. Parece que há aí uma condição íntima para que essa consolação chegue ao coração. Claro que todos um dia serão, porque todos nós evoluímos. Independe da condição, do estágio evolutivo em que nos encontramos hoje, óbvio. Mas, naquele momento em que as pessoas estão atravessando aquele deserto da alma, que só quem já passou por isso sabe o quanto é difícil, não são todos que conseguem atravessar esse deserto reconhecendo a soberania de Deus e reconhecendo que é preciso saber sofrer. Para nós sabermos fazer alguma coisa, é preciso que nós tenhamos algum conhecimento. Esse conhecimento, quando já é na área emotiva, é porque nós já entendemos pelo lado intelectual, certamente o que essa mãe fez, e ele já gerou no coração, que é simbolicamente onde tá as emoções, porque de fato aqui é o chakra cardíaco que nós estudamos no Espiritismo. Chakra é uma palavra sânscrita. Na doutrina espírita, André Luiz nos ensinou que é um centro de força, é um plexo, ligado principalmente a esse órgão, e também ligado a outras questões delicadas do nosso organismo, que quando a gente tem uma dor, aqui que a gente sente. Isso é real em todos nós. A questão é,
como eu posso sofrer bem e como eu sofro mal? Aí vem o Espiritismo e nos explica através de Lacordaire, que no caso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Lá, quem foi Lacordaire? É Lacordaire. Que eu atrapalho Lacordaire com Fénelon. Lacordaire, ele foi, na época, quando encarnado, em 1800 e alguma coisa, ele morreu com 59 anos e ele era um padre dominicano e ele tinha a proposta sempre da educação da família baseada em Deus. Então, ele era um educador, ele fez faculdade de Direito, o homem era extremamente culto, né? Eram pessoas difíceis até de nós encontrarmos hoje. Existem muitos, mas é mais difícil. Esse homem era extremamente culto, ele era jornalista, ele era educador, ele era advogado e falava várias línguas, só para a gente entender mais ou menos quem foi Lacordaire. E ele era extremamente caridoso. E quando ele veio a desencarnar com 59 anos, em 1860 ou 61, ele logo se comunicou através de um médium, Allan Kardec, e nos passa a lição do bem e mal sofrer. Quem quiser buscar e para poder sentir as suas palavras, que são vibrantes, cheias de magnetismo amoroso, vai lá no Evangelho capítulo 5, item 18. E ele então nos fala que há diferenças de sofredores. Tem aquele sofredor que, quando ele recebe o impacto do sofrimento, ele se desequilibra e ele acha que ele não tem que passar por aquilo. Isso é falta de conhecimento, né? Já começa por aí. Porque quando nós passamos por uma situação e não vemos o porquê estamos passando aquilo, ou não temos nem sequer, nem vislumbramos que há uma razão anterior para aquilo estar ocorrendo, o que acontece com a maioria? A gente se revolta, a gente se sente injustiçado, e a gente fala, não, de jeito nenhum, eu não posso. Esse falar é afetivo, né? É emocional. Eu não tenho que passar por isso, eu não fiz nada para passar por isso. Como assim eu vou passar por isso? Então eu vou me revoltar. Eu não aceito. Como Deus faz isso comigo? Esse Deus, aí começa a achar que Deus não existe. E tudo isso, todas essas emoções contrárias ao bem-estar, vai trazer uma série de derramamento de substâncias que o próprio cérebro nosso fabrica. E nós então começamos a ter problemas de saúde. Hoje em dia, os médicos mais sensíveis já estudam com propriedade, baseado na ciência de observação, que as pessoas que são mais resignadas, que oram, que estão mais lúcidas, elas têm o sofrimento delas amenizado ou administrado por elas de uma forma que elas conseguem levar a sua vida, e muitas vivem mais do que o previsto pela ciência. E já foi comprovado o oposto. Aquela pessoa que é rancorosa, que está com revolta, ela acaba adquirindo, porque deprime o organismo, cai a sua parte imunológica, ela fica mais frágil e acaba com isso adoecendo mais. E inclusive eles dão nomes, os médicos falam que o rancor provoca tal doença, a tristeza geralmente dá muitos problemas pulmonares, isso, aquilo, eles fazem até uma listagem, são estudos baseados em observações. A doutrina espírita já nos fala isso, desde 1857. E nós então vamos percebendo que o avançar da ciência terrena está confirmando tudo aquilo que nós sempre estudamos, ou pelo menos sempre buscamos aprender com o Espiritismo. Então é muito importante que nós comecemos a entender o porquê do sofrimento. Porque, como ele fala, que nós temos que saber sofrer,
Para eu saber fazer alguma coisa, eu tenho que ter um conhecimento. Então eu busco compreender o porquê sofro. Qual seria a origem, a causa? Porque o sofrimento é o efeito. Se há um efeito, há uma causa. Isso a própria ciência física nos fala, não é? Nós temos aqui um efeito, isso aqui é um efeito, sofrimento, dor. Mas qual será a causa? É isso que nós temos que nos reportar. Mesmo que nessa encarnação eu faça uma revisão na minha linha cronológica, linha do tempo de vida desta encarnação, e não encontre, que pode estar também nessa encarnação. Eu posso ter provocado dores pela minha imprudência, pela minha falta de sensibilidade, pela forma como agi. Mas se eu faço essa retrospectiva e não encontro a resposta, segundo o Espiritismo, está em outra experiência física, que aqui que eu digo na ciência espírita, que é a ciência da alma, do espírito, nós chamamos de reencarnação. Nós viemos ao corpo, passamos por várias experiências, provocamos várias causas, nem sempre nobres, e essas causas irão trazer efeitos. Se foram causas nobres, trarão o quê? Nobres efeitos. Se foram causas difíceis, desorganizadoras do bem-estar, contrárias à lei de Deus, que é de amor, justiça e caridade, que se desdobra em outras leis didaticamente para estudarmos, está lá no final do Livro dos Espíritos, nós teremos o resultado disso tudo. Mas isso tudo que a gente vai aprendendo com o estudo, não só com o estudo, porque o estudo é o meio, mas é muito importante nós reflexionarmos sobre o que a gente lê. Não é sair lendo e gravando tudo, porque memória todo mundo tem. Uns têm melhores memórias, outros nem tanto assim. Podemos às vezes esquecer. O importante é que nós façamos uma reflexão honesta com aquilo que nós conseguimos entender. Aquilo tem que penetrar em nós e nós pararmos um pouco e fazermos uma reflexão para que aquilo tenha sentido em nós. Porque se eu sentir, aquilo se torna verdade para mim. Kardec falou que tudo deve ser passado pelo crivo da razão. Tudo. Seja a pessoa mais especial, mais importante, você escuta e passe pelo crivo da razão. Se foi aceito pelo crivo da sua razão, vai, segue. Se não foi, pode ter duas razões. Ou porque não condiz com a verdade, ou porque ainda não temos a maturidade do senso moral para entendermos aquela fala. Então, nós devemos sempre ter cuidado. Porque o que se tornar real para mim, verdade, é porque eu aceitei, absorvi, reflexionei, digeri e aquilo se tornou real. E com isso tudo, o que vai acontecer com a gente? Nós vamos nos preparando, estruturando a nossa questão psicológica, porque nós somos seres psicológicos, não é? A questão toda emocional, psicológica e espiritual. Quando um dia nós passarmos por uma experiência dolorosa, nós vamos ter maiores recursos íntimos para enfrentarmos aquela condição que não é punição. A doutrina espírita nos explica isso. Que nós vamos amadurecendo também esse entendimento. Não é uma punição, e eu fiz errado, agora eu estou sendo punida. Não, é um aprendizado. Pode ter a raiz dessa situação lá atrás, ou nessa existência ou em outras. Ok, tudo bem, isso nós já entendemos. Mas a questão que nós devemos
absorver, é olhar para o problema, mas não sentir aquilo como uma punição. Estou sendo punido por isso, por aquilo outro. Devemos entender que aquilo ali é para nós nos mexermos como espíritos imortais, para que haja um movimento da alma e nós tirarmos daquela experiência um aprendizado. O que isso está me trazendo? Vejamos, vamos voltar à história dessa mãezinha. Que aprendizado, hein? Que aprendizado. Provavelmente essa mulher, esse espírito, já conquistou esse aprendizado, não nessa existência. Ela veio preparada, olha que maravilha, estruturada para atravessar aquele deserto. E ali ela foi trabalhando a sua fé, que é inata no ser humano. Mesmo aquele que diz que não tem fé, vê quando ele está sofrendo quem que ele chama. Geralmente chama por Deus, né? Vamos colocar esse geralmente, porque a gente não conhece todos, né? A gente não conhece nem a nós mesmos, então temos que ter cautela a falar de outra consciência, de outra mente. Mas geralmente, no momento de muita dor, fala: Deus me ajude. Ou quando vê um ente amado, às vezes dói até mais do que quando é com a gente. Então, nós vamos aos poucos, pelo conhecimento, desenvolvendo estruturas psíquicas e vamos então nos fortalecendo. Mas, muitas das vezes, esse espírito, seja ele quem for, passa pela existência atravessando algumas dores, mas muitos nós conhecemos que não passam assim por dores tão acerbas, tão fortes, mas ele pode ser o sustentáculo de outros. Às vezes, essa estruturação para essa existência atual não é nem propriamente para que ele vá atravessar. Certamente também atravessa uma coisa e outra que o incomoda, não é? Mas às vezes ocorre, você avalia a vida de uma pessoa, você fala: não, eu conheci uma pessoa que ela foi na sua escalada evolutiva dentro da existência, até onde eu conheço, sem graves problemas, mas ela estruturou-se, talvez por uma outra existência que ela ainda vá ter que enfrentar, e muitas das vezes para sustentar, dar suporte a outros irmãos que estarão em condições difíceis. Nada se perde. Tudo que nós conquistamos, nunca mais nós perdemos. Tudo que nós aprendemos, nós levamos. No campo físico ou no campo extrafísico, que é o espiritual. Estamos sempre absorvendo. Agora mesmo estávamos nós aqui falando sobre isso. Quanto nós já aprendemos ao longo do tempo. Acabou o aprendizado? De forma alguma. E o aprendizado, ele se faz, ele é aferido quando passamos por algo que faz-nos provar o quanto nós entendemos daquela situação. Então nós nunca sabemos. E não é necessário que saibamos, porque sempre nos será útil. Então, há dois modos de sofrer. Tem o sofrer revoltado, que é o mal sofrer, e tem aquele sofrer como um cristão, que enfrenta, como Jesus nos exemplificou ao longo da sua trajetória. Se nós começarmos a estudar a vida de Jesus, nós ficamos assim, sensibilizados, por ver a sabedoria alcançada por esse Espírito, que é o Cristo, é o governador espiritual do nosso planeta. Então ele é algo extraordinário, ou seja, fora do comum. A palavra extraordinário é isso, algo fora do comum, que alcançou conhecimentos, fazeres que sequer nós conseguimos hoje compreender.
E esse Espírito veio à Terra e nos exemplificou como sofrer. Jamais se revoltou. Jamais tratou ninguém mal por estar sofrendo. Jamais desejou o mal a quem estava provocando aquele sofrimento. Então ele nos deu exemplos. Ele não só falou, ele falou e pôs em prática. E segundo o Livro dos Espíritos, na questão, se não me engano, 626, eu não lembro, minha memória não é lá essas coisas, pergunta-se, Allan Kardec perguntou aos espíritos, qual foi o espírito, ou qual é o espírito mais avançado, qual é o modelo, qual é o guia que nós, humanos, nesse estágio evolutivo, habitando um planeta como esse, podemos ter? Qual o modelo de ser, qual o guia que possa me guiar pelos caminhos, pelas veredas da vida? Resposta, a menor do Livro dos Espíritos, Jesus. Ponto. Acabou aí a resposta. Então nós começamos a absorver isso e começamos a fazer uma reflexão. Eu tenho que conhecer, porque se ele é um modelo de ações, de pensamentos, de falas, se ele é um guia, porque ele nos traz os caminhos, nos mostra os caminhos, eu tenho que conhecer Jesus. Eu vou conhecer Jesus de uma forma hoje com maior maturidade, não naquela época em que nós vivemos com ele, que o rejeitamos, por não entendermos, por ignorância mesmo, e muitas vezes revoltados, porque nós éramos ainda muito primitivos, no sentido, não primitivo como ser primitivo, o homem da caverna, mas ainda estávamos muito próximos de sentimentos que nos retardaram a nossa evolução. Então hoje, com maiores condições, nós passamos a entender que é preciso conhecer Jesus. Sairmos um pouco daquela imagem da crucificação, que é importante, ninguém tira aquela imagem, é necessário, é importante o final da sua trajetória, enquanto ele aqui no corpo estava conosco. Mas vamos buscar conhecê-lo desde o momento do seu nascimento, na manjedoura, seus pais sendo perseguidos, porque Herodes pediu para matar crianças que tinham menos de 3 anos de idade, porque já naquela época os profetas, os visionários, os médiuns já tinham previsto que estava vindo um ser de alto nível, de alto gabarito, e queria mudar toda a humanidade. Então, tudo isso é preciso que nós possamos buscar compreender. Quando? Onde? Quando? É hoje, é o agora, é o presente. Não devemos mais adiar, está na hora. Onde? Há livros que nós entramos a ler, entramos na onda mental daquele escritor espiritual. Temos Amélia Rodrigues, temos inúmeros outros que falam de Jesus, Joana de Ângeles, a Lavra de Chico Xavier é enorme. E nós então vamos conhecendo Jesus, e aquilo não é muito no sentido da beatitude, é no sentido de compreender, é no sentido mais, digamos assim, mais espiritual da vida. Sem nos preocuparmos muito com os rótulos, que muitas das vezes nos envaidecemos de tê-los. Façamos sempre, meus irmãos, uma busca honesta, sem nos preocupar. Uma vez eu estava ouvindo e vendo um programa antropológico, falando sobre antropologia, histórico, e eles tinham ali os seus profissionais da área
da história, historiadores e tal, e eles estavam falando dessa figura da história, que é Jesus. Muito interessante. Conforme ele ia falando, ele mesmo, por ter já feito o estudo aprofundado da história, foi no lugar e procurou, ele mesmo se emocionava, sem religião, era apenas um cientista falando. Mais de um, eu acho que era uma equipe, mais ou menos uns 3, pelo menos o que estavam no programa. E eles, conforme eles iam falando, e eles procuravam, inclusive, através das falas de Jesus, dos seus feitos, eles falavam, olha, muita coisa nós não entendemos, como que ele conseguiu, não é, fazer aquilo tudo, e falar com essa profundidade que hoje a filosofia, que a teologia busca compreender, mas com muita dificuldade de penetração, de profundidade. Então ele mesmo começou a se emocionar, o historiador, o cientista, né? Então nós vamos assim começando a entender que é preciso que nós façamos esse mergulho para que nós saibamos sofrer, tirando proveito do sofrimento e não nos entregando ao sofrimento e não dando mais motivo para agravames, para agravarmos futuros sofrimentos. Senão nós ficamos nessa rota circular de sempre estar naquele círculo vicioso que são os efeitos daquilo que nós criamos. É muito importante nós trabalharmos a nossa mente, começarmos a entender como devemos fazer quando atravessamos essa luz que nos visita, essa mestra que nos visita, que é a própria dor. Como suportá-la? Então os espíritos nos ensinam que é muito importante que nós pacifiquemos o coração. Aí você pensa assim, você, eu, cada um de nós, não é fácil pacificar um coração que está traumatizado, que está em choque. Não, não é fácil. Nós sabemos disso. Exige ajuda. Tem recursos? Tem recursos. Como ter esses recursos? Como alcançar esses recursos? Então os espíritos, eles falam que é preciso que nós façamos orações, preces, não da boca para fora, do coração. Preces sentidas. Essas preces, quando realizadas com sentimento, nós conseguimos alcançar esferas espirituais, porque o nosso planeta Terra, vamos pensar assim didaticamente, nós pisamos nele, né? Nós aqui estamos numa cidade onde está na crosta terrestre. Então essa crosta, ela é uma esfera visível aos nossos olhos. Estamos aqui, estamos vendo tudo que ocorre aqui. Mas muitas coisas ocorrem aqui, eu não consigo ver. Vocês conseguem por acaso ver o ar? Não, ninguém consegue. A gente consegue até ver quando ele se movimenta muito, mexe na terra, vira tornados e por aí vai. Mas ninguém vê o ar, né? E tem outras coisas que nós não conseguimos ver. A própria matéria escura, que os cientistas estão aí alarmados, ninguém vê. Por isso que eles deram o nome de matéria escura. Mas essa matéria ocupa mais de 90% do espaço sideral. Então tem muita coisa que nós não conseguimos ver e aí estamos engatinhando nisso. Alguém consegue ver sentimento? Eu não consigo. Você pode chegar para mim e falar, sinto uma profunda amizade por você. Eu falo, eu também sinto, mas eu não vejo a amizade. Mas ela existe, ela é real. E por aí a gente vai. Átomos, nem pensar. Alguém consegue? Através do microscópio. Então nós temos um aparelho. Provavelmente um dia teremos aparelhos que iremos ver coisas que hoje nós não conseguimos ver, inclusive espíritos. Isso fatalmente vai ocorrer de acordo com com o nosso merecimento, se nós um dia entendermos que nós somos
filhos de Deus, todos, encarnados e desencarnados, e desenvolvermos os sentimentos que se resume na fraternidade. Certamente Deus vai permitir que muitas coisas ocorram, inclusive na área tecnológica. Se não soubermos agir, nós seremos certamente visitados por grandes dores. Para quê? Para aprendermos. Para que nós nos sensibilizemos diante da dor e não mais façamos o mal ao próximo, nem a nós mesmos. Então, a prece é muito necessária, porque a prece é um fluido que nós produzimos através da força da mente. É um fluido do pensamento, ele é mental. Então, nós jogamos essa onda eletromagnética, jogamos para o éter, para o universo, como muitos preferem falar, e essa prece, no caso que eu estava aqui falando, nós estávamos falando, é uma rogativa, é um pedido de socorro. Isso chega a algum lugar, dependendo da sinceridade, da verdade, do sentimento, captam aquilo. Os bons espíritos, eles captam, toda a prece é ouvida, toda é ouvida. Quem nos ensinou isso? Jesus. Jesus nos ensinou. É só que há preces e preces. A prece, quando ela solicita o que é espiritual, o que está além da matéria, força moral, essa prece ela vai direto às esferas altas, atravessa várias esferas, como antes eu estava falando, nós estamos na crosta, tem várias esferas. E essas esferas elas vão se sutilizando de acordo com a evolução dos espíritos que nela habitam. Aí se alguém falar assim, mas são esferas de altura? Nós ainda não temos certeza. Existem alguns estudos espíritas que há sim altura. A altura, falam até que nosso lar já mediram, segundo os estudiosos, alguns quilômetros e quilômetros de distância em cima da cidade do Rio de Janeiro. Então, a gente começa a achar que sim, provavelmente sim. Mas são dimensões, são esferas dimensionais. Tem esferas em que há espíritos ainda muito densos, muito ainda presos à matéria, muito sofrimento. Outras, onde há espíritos que já estão buscando sair do sofrimento, são sofridos também, mas eles já estão conscientes, a maioria de nós, já estão conscientes, estão buscando sair daquela situação, estão atendendo aos benfeitores, buscando ser conduzidos através de ensinamentos, de práticas no bem. Então, nós entendemos que há muitas moradas na casa do Pai, que são também os planetas que são habitados, mas também há essas outras moradas que nós, devido ao estudo que todos nós fazemos aqui na casa, já entendemos que também se refere a moradas, essas esferas dimensionais. Não só o planeta Terra, todo o universo. A vida em todo lugar. Mas isso é um outro estudo, é um outro momento. Então nós começamos a entender que nós estamos sempre envoltos por inteligências. E que há irmãos que olham por nós e para nós, que se preocupam com a nossa evolução. É a eles, em nome de Deus, em nome de Jesus, que eu vou pedir para suavizar o meu coração. Aquela dor que me visita, eu preciso que ela tenha um algodão de misericórdia para que pouse sobre a minha dor, para que eu possa ter uma nova respiração e possa também começar a entender e a ver. Visão que eu estou falando não é ver com os olhos, uma visão mais profunda da vida, compreender o que ela me ensina, o que eu preciso fazer. Então a oração
ela é fundamental para que nós possamos começar a pacificar os nossos corações. Eu falo nossos, nós falamos nossos, meus irmãos, porque todos passam por momentos doloridos, todos nós. Esses momentos são diversos. Então, muitas das vezes, nós julgamos equivocadamente aquele que está morando numa casa muito bonita, muito bem estruturada, e nós achamos que aquela pessoa não tem problemas, não sofre. É um grande equívoco. A dor, ela chega desde uma casinha de palha quanto a uma mansão. A dor é inerente ainda ao nosso estágio evolutivo. Daí a necessidade de nós começarmos a entender com propriedade, sem mais uma mistificação, achando que tem talismãs que vão curar a minha dor. Não, porque se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, se eu usar aquele negócio, vai passar. Ah, meus amigos, não é bem assim. É claro que o pensamento tem a sua força. Se eu acreditar que isso aqui, essa vela acesa, ela vai me fazer com que a minha prece tenha uma maior condição de acessar outras esferas, esse acreditar, veja bem, vai me ajudar. Aí, conforme eu for amadurecendo, eu vou pensar assim, eu não preciso da vela, porque é o meu pensamento. A força está no meu pensamento. Aí o trabalho é mental. É isso que o Espiritismo nos fala. O Espiritismo não tem nada contra essas crenças. São crenças necessárias e que muitos de nós já passamos por elas. São lindas, por sinal. Tem valores incomensuráveis. Mas o Espiritismo, ele vem assim como que rasgar um véu e nos mostrar aquilo que de fato é verdadeiro, aquilo que de fato ocorre. Então nós podemos começar já a vislumbrar essa realidade. Oremos, peçamos, agradeçamos também e louvemos, olhemos a natureza. É importante que o nosso clima mental fique ocupado por prece. Divaldo Franco fala que quando você age no bem, você já está em prece. Eu demorei um pouco para entender isso, porque eu fiquei pensando, mas a gente às vezes está trabalhando no bem e está tão focado em resolver aquela questão, ou daquela pessoa que chega, como que eu vou estar em prece naquele momento? Mas eu demorei, a imaturidade ainda é grande, a gente leva um tempo, normal, sem dor. Porque às vezes a gente causa dores em nós desnecessárias. Aí o que eu entendi que quando você está fazendo bem, você ocupa a sua mente com o quê? Com o bem. Porque se você está buscando uma solução para ajudar alguém, ou a si mesmo, a família, seja lá quem for, você está ligado àquelas mentes que também se interessam por isso. Isso também é um estado de prece, segundo Divaldo Pereira Franco. Então nós começamos a nos adaptar a entrarmos num clima de prece. Uma vez eu lembro que eu estava indo para o lugar onde eu trabalho, e de repente foi um ano que teve aqui muitas chuvas, e caiu uma tempestade, mas daquela de rapidamente o rio subir, começar a alagar tudo. O meu carro é muito velhinho, e eu já fiquei pensando, vai virar um barco daqui a pouco, né? A situação vai ficar séria aqui pro meu lado. Aí eu estava assim naquela situação, aí eu pensei, peraí, que isso? Que isso? O pensamento não é força? Eu não aprendi isso, que o pensamento ele cria, ele é criador. Vou mudar, nada disso. Eu vou passar por essa situação com coragem, com confiança. Aí eu comecei a pensar, né, nesse momento de atravessar aquela situação com tranquilidade, sem medo, né, confiante, seguindo, sem desafiar. Também é importante isso. Coragem é uma coisa, desafiar é outra. Não, de forma alguma. Temos que utilizar as nossas capacidades de inteligência. Se eu ver que aqui, por ali, está difícil, eu vou procurar ali, eu acho que ali é mais alto, eu vou por aqui. Aí eu vou usar minhas capacidades.
que Deus nos concedeu, claro, sem desafiar, mas usando as capacidades e pensando no bem, indo em frente, sempre buscando. Aí eu olhei para o céu, estava lá na frente, aqui tudo fechado, aquela torrencialmente, a chuva torrencial. Olhei lá na frente aquele céu azul. Sabe aquele pedacinho que fica pequenininho no céu, que você vê aquele, parece que os anjos, né, os espíritos bons foram lá e fizeram assim, vamos tirar um pouquinho dessas nuvens aqui. Aí ficou aquele espaçozinho azul. Aí eu olhei aquele céu e falei assim, é para lá que eu vou. É para lá que eu vou. Aí aquilo me deu um ânimo, me deu uma alegria. Aí quando eu fui chegando no meu trabalho, que é bem longe, fica bem longe daqui, não estava chovendo. Não estava chovendo. Aí eu estacionei o carro e falei, que coisa engraçada, meu carro todo molhado. Aí as pessoas lá falaram, nossa, Ana, que temporal. Eu falei, você não tem ideia o temporal que está no centro de Friburgo. Aqui não, mas lá está. Então, assim, é importante a gente lidar com as coisas naturais da vida do dia a dia, que não deixa de ser um preparo também. Não deixa de, nesse momento, por mais corriqueiro que seja, por menos importância que achemos que tenha, e não tem, é uma forma também de nós nos prepararmos para um dia que chegue o verdadeiro inverno, como Emmanuel fala em uma de suas falas, que o inverno chega. Antes dele chegar, prepare-se para o inverno, ele fala, né? Isso aqui eu estou resumindo o assunto que ele nos passa. Então é muito importante que nós saibamos desses recursos da oração, que vem pacificar o coração. De repente nós começamos a sentir como se algo assim um pouco acalorado, mas que dá um conforto, desce sobre nós. São fluidos, são fluidos. São sensibilidades que nós vamos adquirindo conforme nós vamos nos aproximando das esferas sutis, onde habitam espíritos, amigos superiores a nós. Então nós começamos a entender que isso é muito real. Não é real, por exemplo, determinadas coisas que nós pensamos que são reais. Não é? Às vezes nós olhamos verdadeiras estruturas realizadas pelas mãos dos homens, que são muito inteligentes, que merecem a nossa gratidão, mas aquilo ali são formatizadas por algo que um dia vai acabar, vai se deteriorar, vai terminar. Então, onde que nós devemos investir as nossas forças? Naquilo que os ladrões não roubam, que as traças não roem e que a ferrugem não dá. É aí que a gente tem que começar a investir todas as fichas que nós temos em nossos corações. Se alguém vir, vou falar aqui de uma coisa, porque estamos aqui falando de dores, né? E tem dor, às vezes, que são muito fortes em nós. Muitas das vezes, um ente querido desencarna. E esse ente querido nos faz muita falta. E muitas das vezes nós ficamos um pouco perdidos até como agir. Natural, isso é natural. Segundo aqueles que estudam a psicologia, tem um tempo que se encaixa, que é natural que fiquemos assim. O que não é natural é nós agirmos contrários ao bem-estar que um dia vai chegar para a gente. É a revolta, é a raiva, é querer interromper a vida física. Isso já não é natural. Primeiro, porque você não interrompe a vida. A vida é impossível ser interrompida. A partir do momento que fomos criados, vamos continuar daquele momento para frente, infinitamente. Somos imortais. Ah, mas eu vou fazer isso porque a minha intenção, eu já ouvi isso, é me encontrar com aquela pessoa que eu amo e que desencarnou. Desculpa, não vai encontrar. Porque vibratoriamente, o autocídio, esse ato, ele é tão difícil, é tão contrário, que ele cria digamos assim, um campo vibratório tão ruim, que mesmo que o espírito que essa pessoa queria tanto encontrar,
veja, ele não consegue se aproximar, porque não há como conjugar, não há uma comunhão das vibrações daquele que desencarnou naturalmente por uma doença, por um acidente, seja lá por que foi, que estava dentro ali do seu planejamento, e esse outro que provocou o seu desencarne. Então, muitas das vezes o que nós estudamos e já ouvimos é que esse que pratica esse ato, ele leva muitas das vezes séculos para se reencontrar com esse coração tão querido e tão amado. Tudo isso, meus irmãos, é conhecimento. Para um dia, caso um dia nós passemos por dores semelhantes, que são, nós sabemos que o leque é imenso, nós saibamos sofrer. Soframos sim, é natural, faz parte, mas que nós soframos bem e não mal, não contrário às leis do Pai Altíssimo, que são soberanas, que são imutáveis, não há privilégios, há atenuantes e agravantes, mas isso nós é que vamos merecer ou não. Mas é muito importante que nós comecemos, se já não começamos, que nós comecemos a trazer para nós as leituras edificantes, a oração em família, muito importante. Ah, mas a família não quer me acompanhar. Ok, respeita-se, faça você em seu lar, ore, faça aquele momento singelo entre você e Deus, e todo o seu lar será iluminado, todos da sua família serão beneficiados, dentro daquilo que sabemos das leis de Deus, lei de merecimento, mas ninguém deixa de ser beneficiado. Então vamos orar, oremos por nós, pelos amigos, pelos futuros amigos, aqueles que hoje são opositores, mas que amanhã serão nossos irmãos queridos, amigos, próximos a nós. Um dia trabalharemos todos juntos pelo bem. Oremos pelas nossas famílias, oremos por aqueles que nós não conhecemos, por aqueles que estão nos hospitais. Oremos, meus irmãos, e quando tiver oportunidade de fazer o bem, faça o bem. É oportunidade. Uma querida amiga nossa daqui do Caminheiros, uma vez me falou assim, pois é, uma pessoa adoeceu, sofreu um problema grave de saúde, e essa pessoa sempre me falava assim, eu estou te dando trabalho, que coisa ruim, eu nunca quis dar trabalho. Aí uma vez ela, através das suas inspirações, que é uma pessoa do bem, então tem simpatias espirituais, ela ouviu assim, você não está me dando trabalho, você está me dando oportunidade de trabalhar, você é muito importante para mim. Então, vai mudando o olhar, a nossa visão, ela vai se aprimorando. Então é muito importante que nós façamos isso, coloquemos em prática tudo aquilo que nós aprendermos no bem. O que não é bem, falta ainda o conhecimento, a ignorância, deixemos de lado, porque a luz, ela vai envolver a tudo e a todos. Vamos fazer a nossa parte. Que Deus nos ampare e que nós tenhamos sempre a luz bendita de Jesus em nossos corações. Muita paz.